sejam mais uma vez muito bem-vindas ao nosso FibraCast. Agradecer a disponibilidade de vocês, a participação, né, da professora Gisele Oliveira, que é especialista em odontopediatria, é nossa professora aqui no Centro Universitário Fibra, tem mestrado em clínica odontológica e doutorado em neurociências e biologia celular. Além, claro, de especialista em odontopediatria. E nossa aluna do 9º semestre do curso de odontologia bacharelado, aqui no Centro Universitário Fibra, Larissa Rego. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Nossa, é um prazer enorme tê-las aqui. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a odontopediatria, né? Sim, que é um tema tão importante, né, professora? Sim. Bom, os meus filhos não são, assim, crianças, não estão mais cobertos pela odontopediatria, né? Mas é um tema, assim, que era sempre muito frequente nas rodas de pais, porque sempre tem aquela preocupação de como cuidar da higiene do bebê. E não só do bebê, né? Porque me parece que vai o quê? Até os 12 Hoje vai anos. Um pouquinho até mais, né? A gente está entrando um pouquinho naquela fase de adolescência, porque ainda não tem a odontopediatria como especialidade, que é de adolescente. Então, a gente está indo um pouquinho mais. Eu costumo dizer que quem atende criança, às vezes, a gente tem paciente de 20, 21, 22, né? Que acabam continuando ali no odontopediatra. Mas, de fato, a especialidade é do 0 anos até mesmo 12 anos. 12 anos. Algumas vezes com consulta pré-natal também, professora. Ah, que interessante, professora. E assim, o que a gente se preocupava muito é em saber quando começar, de fato, a higiene da boca do bebê, né? Se a gente deve ou não, de repente, usar gaze depois da mamada, se tem algum tipo de alimento específico que a gente deva fazer essa higiene ou a todo momento. Porque tem até aquela coisa, né, de dizer, tem que deixar a mama o tempo todo disponível para o bebê. Mas e aí, todo o tempo a gente precisa, de fato, fazer essa higienização? Então, aí a gente vai por parte. Então vamos. Quando ela começou falando da criança, quando vai para a festa de aniversário, se ela levar... A gente até fala, assim, que aquele horror é aquela mesa que tem, que todo mundo ataca, né, põe um monte de doces e tal, enfim. O que a gente preconiza, na verdade, atualmente, é 0 açúcar até 2 anos. Né? Então, assim, primeira coisa, 0 açúcar, eu acho que não é uma coisa nem só da odontologia, da odontopediatria. Da saúde de modo geral. Exatamente. Né? Então, o açúcar, ele é o nosso vilão para a nossa área, para a doença cárie, para os outros problemas aí que a gente vê. A gente também não pode esquecer também que nós somos um corpo, né? E que a boca faz parte de todo esse sistema. E aí, quando a gente fala de higiene, quando não tem dente, não precisa escovar. Né? Então, assim, algum tempo atrás, a gente está até conversando, né, Larissa? Isso. Algum tempo atrás, que eu estava fazendo a mesma pergunta, até ela estava falando assim, eu leio em alguns lugares, sai que tem que limpar, né, que seja uma vez por dia, com gás, mesmo que não tenha dente, para que o bebê ia se acostumando a manipular a cavidade oral, enfim. Não precisa, né? Ele vai começar a se acostumar com a manipulação de cavidade oral quando ele tiver 6, 7 meses de idade, porque, na verdade, é uma mucosa. E quando aquela manipulação acaba tirando as defesas. Então, a criança acaba tendo mais candidíase e outros problemas. Aí. Pode causar algum tipo de irritação ou de machucar também, né? E os cuidados que vai fazer, né? Porque água filtrada ou limpa, um paninho a gás limpos, então, assim... Porque eu vejo que tem até uma questão comercial aí, né? Tem aquelas dedeiras... Então, a dedeira aí é um problema. É um grande polêmica a dedeira. Proibido. Não, que a dedeira não é para escovar dente. Não? A dedeira é para massagear a gengiva. Então, aquela fase que o bebê começa a ficar irritado, porque tá naquela fase pré-eruptiva, né? Que vai nascer que os dentes estão saindo, realmente. E aí começa a irritar, a dedeira ela vem com aquela função massageadora. Que nem os brinquedinhos. Exatamente. Muitas vezes a indicação dela que acaba sendo errada, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é mesmo para higienizar, mas... Não é. Nós sabemos que não. Escovar dente é escova de dente. Tô chocada agora com essa revelação. E pasta com flúor desde o primeiro dentinho. Tá. Nada porque aí tem aqueles cremes dentais que não tem flúor e também não. Não. Xilitol, não sei o quê, não? Não. Assim... Xilitol nada contra, né? Mas sem flúor, sim, temos contra, né? Só que ela é indicada para aquela situação que a criança vai para a escola, não tem muito controle da quantidade da pasta, ou quem está ficando com a criança não tem muito controle da quantidade da pasta, porque o flúor, ele é um medicamento
assim, né? Ele precisa ser indicado, bem indicado. Nem todo mundo precisa de aplicações, por exemplo, em clínicas ou mesmo em consultório, depende do perfil. Mas a pasta fluoretada, ela é indicada desde os primeiros dentes. Agora tem que ter a quantidade correta, né? 1.100 ppm. É a quantidade que tem que ser. Um grãozinho de arroz cru. E isso eu falo até para eles. Assim, vocês conseguem imaginar o que é um grãozinho de arroz cru, né? É difícil imaginar, ou seja, quase nada, né? Escovar aquilo de achar que tem que colocar toda a parte da escova de dente, né? Não, só comercial de televisão da marca, que é para gastar mais, para gente comprar mais, né, professora? Para fazer aquela espuma, né, professora? Até porque o excesso do flúor pode acarretar alguns prejuízos à saúde do bucal da criança, né? A própria questão da fluorose. Enfim, tem que saber dosar mesmo para não acontecer problemas, até mesmo a intoxicação, né? Então, E como saúde, tá vendo? Como muitas vezes na escola as crianças é que vão fazer esse manuseio do creme dental, então, na escola o ideal seria mandar um creme dental sem flúor. Pelo menos até os 3 anos de idade. Em casa, sim, os pais como vão tomar conta, ou a cuidadora, e tendo um controle, porque a criança não vai conseguir apertar tão suave a ponto de botar só um pouquinho, né? Mas eu vou falar um fato curioso. Quando eu fiz, assim, né? Eu fiz minha especialização, já faz muito tempo, quase 23 anos atrás, meu paciente, isso em São Paulo. E aí, ele comia a Tandy. Essa história é conhecida. Essa história é conhecida, que eu sempre conto pra ele. Tandy no pão, feito geleia. Porque tem sabor, né? Tutti-frutti, morango. Né? Uhum. Sim, quando foi tentar buscar, ele tinha uma fluorose severa já. E era da Isso é reversível, professora? Esteticamente, é difícil, professora. Fica um comprometimento estético. É aquilo que dá mancha nos dentes? Mancha nos dentes. Tem várias fases, mas assim, é procedimento estético, né? O dente acaba de uma certa forma ficando mais fragilizado para fraturas, enfim. Uhum. O ideal é não ter, né? Tá. E tem alguma recomendação com relação a essa escova de dente? Qual é assim, tem umas que são bem macias, com bichinho, né? Tem escova elétrica. Isso deve ser colocado para a criança? Isso estimula ou isso pode trazer algum prejuízo? Não. As escovas elétricas, tem até estudos já que falam em relação aos posteriores, ela realmente tem uma função para criança e para adulto também melhor, porém tem um custo bem mais elevado. Né? Então, a manual, ela faz o mesmo trabalho. Aí depende da opção. O que a gente opta é escova extra macia sempre. Tá. Cabeça pequena, sempre. Acompanhar o que está escrito com a idade da criança em relação à escova dental, né? Então, não tem marca. Até porque a criança, assim, muito pequena, ela vai ter uma dificuldade motor ainda. Exato. Então, mas quem faz são os responsáveis. Pois é, aí eu ia chegar nisso. O quanto que é importante os pais fazerem essa supervisão, acompanharem no momento da escovação, né? Agora, uma criança que tem uma necessidade especial, mesmo que ela seja um pouquinho, aí eu já acho a escova elétrica um investimento importante, né? Até para os pais estarem fazendo, porque tem uma dificuldade maior também aí. Tá. E o tempo para troca dessa escova? Porque eu sei, tem um período que a gente precisa trocar as escovas, mas para criança isso devia ser mais frequente, porque a criança morde, de repente... Aí é observar como é que tá. Como o estado dela, né? Exatamente. Ou a criança que vai lá e depois ainda... outra coisa. Tem algum tipo de cuidado com essa higiene das cerdas da escova também? Ou hoje isso é desnecessário? Hoje tem, assim, até um esterilizador de escova, né? Que você coloca, faz lá, mas lavou, secou, ok. Tá. Secar sempre, né? Tem que ensinar a criança também. A bater, né? A secar ou, de repente, até na toalha, sei lá. Uhum. Né? Então, professora, assim, eu até estava conversando isso um pouquinho antes, falando sobre os nossos atendimentos, né? Isso deve ser uma pergunta recorrente também aqui das mães, de quem acompanha a criança, do cuidador da criança, do pai, enfim, que traz as crianças aqui para o atendimento no centro universitário, e de repente essa pergunta deve ser muito frequente. O que vocês escutam mais aqui no centro universitário? Tem essas perguntas realmente? Ou, assim, tipo, fio dental, né? Quando é que a gente começa a usar o fio dental? Se é importante, mesmo os dentinhos afastados ainda das crianças, se o fio dental precisa também fazer parte dessa higiene. É interessante falar até isso, porque as pessoas associam muito a cárie à falta de escovação somente, né? Tipo, não escova tem cárie, não escova tem cárie. E o que mais a gente observa é problema na dieta da criança. Tá.
né? Então, quando isso, eles sabem também, que a gente até fala assim, preenche uma ficha da anamnese, pergunta, eles têm muita curiosidade, como é que eu escovo, que pasta eu uso, exatamente isso. Tem alguma pasta melhor, tem uma escova melhor? É interessante e legal de ver isso, porque os pais estão preocupados, né, em dar o melhor pro seu, normalmente é assim mesmo que a gente faz, mas não tem. Então, isso é a primeira coisa. E, às vezes, o que está de mais acessível para eles, mais fácil, eles acabam não fazendo, né, que é o controle alimentar, que é o controle da dieta. Então, aquela criança, a gente pergunta assim, o que é que ele come? Tem até na ficha deles, né? Sim, bem completa a nossa anamnese. Aí tem a frequência, o que que come. Aí, às vezes, assim, você vê tudo de mais perfeito no mundo escrito ali, mas quando a gente vai ver o clínico, eu acho interessante que o aluno também já começa a observar isso, mas não é bem assim. Eu falei, não condiz com a realidade, não condiz com a realidade. Então, mesmo não condizendo com a realidade, a gente tem que passar informação, porque alguma coisa aí também não está ou sendo informada ou não querendo ser informada e está tudo bem também, né? Né? Mais ou menos. É assim, né? Que a gente pode fazer não tem nada. Como obrigar alguém a falar, tomar conhecimento. Assim, daí também a importância de momentos como esse, de nós fazermos isso para que chegue até a comunidade, né? Essa informação. A importância de saber que nós, como profissionais de saúde, isso eu falo muito para os pais, que a gente saiba a verdade sempre. A gente não está ali para julgar, claro, né? Para falar nada. Sim, a gente precisa da informação, muito da informação correta, para a gente poder fechar qualquer diagnóstico, ou mesmo tratamento para aquele paciente, né? Seja infantil ou adulto. E, professora, essa questão de a babá ou do cuidador ter cárie, isso é uma historinha de que cárie passa, de que se não tiver o bom cuidado dos dentes de quem cuida ou quem lida com a criança, né? Falar perto, essa história de assoprar a comida para esfriar. Isso pode, de algum modo, transmitir a cárie? Não. Né? Até tinha-se isso, sim, né? Porque muitos conceitos de cárie foram modificados, muita coisa mudou mesmo. Não tem. A cárie não é transmissível. O que é transmissível são os hábitos inadequados. Então, normalmente, quando a gente faz essa relação ou do responsável, ou de quem acompanha, olha, a mãe tem muita perda dentária, perdeu muito dente, ou mãe, pai, responsável, enfim. Quando a gente vai ver a criança tem muita lesão de cárie, associa-se a hábito, né? Se eu não sou acostumada, aquela história a palavra ensino, um exemplo arrasta. Se eu não sou acostumada a fazer, por mais que eu ensine meu filho, ele não vai fazer, né? Então, vem daí. Até porque a criança, ela aprende muito por observação, né? Se você fala e não faz... a criança não vai ter o exemplo ali. Até o que eu mesmo indico quando eu vou atender os meus pacientes aqui na Fibra. Como é que é a questão da escovação entre o pai, ele tá supervisionando, e uma dica que eu dou muito aos pais é: pegue sua escova, quando você for escovar o seu dente, leve a criança junto, porque ele vai aprender por assimilação ali. Então, é importante essa observação da criança em relação aos pais. Então, pegue sua escova, coloque a escovinha na mão da criança, né? Dê aquele exemplo e no final, claro, supervisione para ver se está tudo certinho, né? A escovação é muito importante. Fazer disso um momento em família, Exatamente, um momento prazeroso entre... Sim. E com relação ao fio dental, acabamos não falando sobre isso. O fio dental é chato, né? Pois mas aí quando é que começa? Tendo 2 dentinhos já tem que começar. Muito mais como uma introdução de hábito do que como necessidade de higiene mesmo, né? Porque 2 dentes, quando começam a erupcionar, estão, na verdade, afastados. Então, acaba... Mas o hábito, eu falo assim, que até para os responsáveis começarem a usar, porque como eu acabei de falar, o fio dental é chatinho. Hoje a gente tem as forquilhas, né? Que na criança eu consegui introduzir de uma maneira motivacional para eles começarem a usar logo. Que são aqueles que a gente acha que é uma massinha que vai passando. Então aí... É como se fosse um lápis Exatamente. Aí tem uma forquilha, chama forquilha mesmo. Ou haste até. Acho que é haste também, né? Que a gente encontra por aí. E aí como que laça o dente, assim, né? Exatamente. E a criança pode até fazer sozinha depois aí, um pouquinho maior. E menor é mais fácil para o responsável estar fazendo também. Né? E, professora, essa questão de uso de antibióticos, corticoides, medicamentos, eles podem trazer alguma interferência nessa saúde dos dentes? O dente já nasce com cárie? Existe isso? Não. Também não. Né? O antibiótico, ele não tem nada que possa estragar o dente. Agora, qualquer medicamento infantil tem muito açúcar.
para ele poder ser aceito. E quando não tem, tipo, antibiótico, até mesmo mães colocam leite condensado para a criança aceitar melhor, né, a tomada. E aí esse é o problema. E é dado assim, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, com a criança dormindo, que é o nosso maior problema, com aquele medicamento que tem açúcar, é isso que desencadeia a cárie. E a gente até fala no sentido de também, a criança doentinha se preocupa com tudo, né? Às vezes menos com a limpeza da boca. Exatamente. Aí acaba, mas não tem associação do antibiótico em si com cárie, sim essa questão. Então, a gente pede assim, dá um copinho de água depois, passa nem que seja uma gaze úmida, uma fralda, qualquer coisa para tirar aquele excesso, se não conseguir acordar para escovar, porque não dá também. Tá. O enxaguante bucal também funcionaria? Não, para criança de baixa idade. Só a partir de 6 anos que a gente indica. Mas também nada substitui escovação, não. Sim, né? Então, mas num caso desse, fez uma medicação, a criança está dormindo ou não fez a higiene. Não, pode só passar o água, pode sim passar, não tem problema. Só para tirar aquele excesso de açúcar, na verdade. Tu falaste agora de fazer isso dormindo, aí eu lembrei das mamães que dão, ou os papais, né, que dão uma mamadeira para a criança dormindo. Então, isso, de jeito nenhum, né? Não seria o indicado. Não fazer isso dormindo. Não é indicado. É diferente do peito, né? O leite do peito não dá cárie. Então, tá tranquilo. Acho que você até falou no início, né? Sim. Livre demanda, que vai direto, fica direto. Às vezes ficando com 10 meses, 11 meses, 1 ano da construção. Não dá cárie. Agora, a mamadeira, dependendo do que contém dentro dessa mamadeira, é que vai, sim, propiciar porque não vai fazer a higiene. Aí falam dessas, como é que fala? Cárie de mamadeira? Cárie de mamadeira. Se chamava antigamente de cárie de mamadeira, cárie de peito. Até cárie de Mas não peito. É por conta da borracha, da mamadeira, não. É o conteúdo mesmo, né? Que tem normalmente algum conteúdo que tem aí. A própria fórmula, né? Ela não já é tem. O uso da mamadeira, então, não, a mamadeira ficou com uma fama nessa história. Né? Mas então não é o uso da mamadeira, é de fazer isso dormindo e não poder fazer a higiene, né? Depois. Mesma coisa, então, chupeta ou não? A gente não recomenda, né? Não recomenda-se chupeta, mas isso até é uma polêmica. Pois professora. Eu já ia te perguntar isso, né? Porque tem gente que diz assim, mas antes usar a chupeta do que o dedo. Concordo, assim, né? Pessoalmente, eu concordo. Quando eu até falo isso, se você está verificando que a criança já está com o dedo na boca, substitui para chupeta. Por que eu falei que era uma polêmica? Porque hoje a gente tem aí um movimento que está naquela questão do permissivo, né? Tem até aquela questão de, teu filho está chorando para escovar dente. Para que você vai deixar seu filho chorando para escovar dente, né? Ou vem para atendimento na odontopediatria, chora, né? Muito. Não. Nem sempre, né? Mas assim, a questão de crianças de menor idade, sim. Sempre tem esses... E aí acaba que a gente não está fazendo mal, a gente explica que é pro bem, a mesma coisa que escovação. Então, essa questão aí vem nesse sentido de, vai deixar a criança chorando, é melhor dar chupeta, né? Ou dar o dedo. Então, tem que... A gente associa assim, tem um tempo para usar, na verdade. Acho que isso é o mais importante. Acho que a escolha realmente é do responsável, do pai, o que ele vai pensar e decidir. É uma decisão dele. Acho que a informação a gente precisa dar. Tanto um quanto o outro não são ideais. Porém, tem que ser removido pelo menos até os 4, 5 anos de idade. Né? Porque qualquer problema de maloclusão que tenha ocasionado em decorrência do dedo ou da chupeta, realmente... A correção é sozinha até. Sem precisar, logicamente, que a gente está falando aí de um perfil específico de criança, se né? tiver isso já na programação... Exatamente. Já vem outros fatores, enfim, aí não é só isso. Mas é importante que seja removido realmente até os 4, 5 anos. Como eu falei, a gente está aí no movimento de... será que a parte psicológica da criança, tem isso? Se for remover, tem que ser removido com certeza. É apego, né? Que ela tem com alguma coisa, apego com o dedo, apego com a chupeta. Então, mas de fato a chupeta é mais fácil de tirar. Quando não tiver acessível. Eu falo que chupeta a gente joga fora e pronto, com o dedo não tem como. E a Lari não quer contar pra gente um pouquinho dessa... Ela estava falando aí das crianças que choram e como é que a gente faz pra tirar esse medo da criança e dos pais, né? Porque muitos pais têm medo de levar, porque acham que vai chorar mesmo e depois fica com trauma de ir até no pediatra, porque
Viu? E hoje a gente vê Muito. que até a roupa dos dentistas tem Já uma mudou, configuração né? diferente, né? Com bichinho, enfim. Então, nós temos que, antes de tudo, entender que a criança ela merece um tratamento individual. Aliás, todo paciente, né? Sendo ele criança ou não, ele merece um tratamento individualizado. E a questão da criança é porque ela tem que passar por um condicionamento ali primeiro para perceber que você não vai fazer nenhum mal a ela. Sim, se sentir segura. Condicionamento que ela fala é que a gente fala de gerenciamento psicológico, né? Uhum. Que ela tem a gente não entra atendendo logo, só se for emergência. Atendendo. Então, ela tem uma etapa. E essas etapas, ela não é só porque é na graduação que é feito, não. É dentro de uma clínica, de um consultório mesmo de rotina de odontopediatria, né? Uhum. Larissa. E é importante levar essa questão do condicionamento que a professora Gisele acabou de explicar um pouquinho melhor sobre o que é, para nossa vida profissional. Eu, como acadêmica, eu vou levar, sem dúvida. O que eu vejo muito nas clínicas de odontopediatria? Crianças que chegam com traumas, né? Porque muitas vezes precisam de atendimento odontológico, procuram o cirurgião dentista e acabam não tendo essa primeira etapa aí de condicionamento, né? Então, elas acabam adquirindo alguns traumas. Recentemente, até eu atendi uma criancinha de 5 anos, que eu até estava comentando com a professora que foi o meu maior desafio dentro da odontopediatria até agora. Uma criança de baixa idade, realmente. Então, ela chegou com trauma de deitar na cadeira odontológica. Achou que alguém ia agarrar, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente tenta chegar ali tentar trabalhar ali na altura da criança, né? Então, já que ele não queria deitar na cadeira, deixa ele sentadinho. E eu tenho uma técnica muito interessante também, que a gente usa dentro da odontopediatria, que é o mostrar, falar, fazer. Porque você tem que mostrar para a criança que aquilo que você está fazendo é benéfico para ela. É dizer, mostrar e fazer, na verdade. Primeiro a gente fala, depois a gente mostra, depois a gente faz, né? Sim. Exatamente. E aí, através dessa técnica, eu consegui atender uma criança de 5 anos. Então, assim, foi... Dentro da graduação, a gente tem momentos, assim, que são marcantes. Realização, né? E você pode ter certeza que esse foi um momento muito marcante pra mim, né? Quando eu lembrar de odontopediatria... Não é lindo a odontopediatria? É lindo, é lindo. É gratificante, é muito gratificante. Eu tô orgulhosa de ouvir ela falando. Até emociona. E... Você também tinha perguntado em relação aos pais, né? Como é que os pais chegam? Nessa situação em específico, veio a mãe e o pai junto, né? Aí o pai entrou com a criança, porque... Não, aí eles estavam conversando lá fora, eu tava só de cantinho de ouvido aqui, né? Não, porque se ele começar a chorar muito, você consegue segurar. Uhum. Aí eu falei, gente, não vai ser preciso, a gente trabalha aqui... E o que eu queria te perguntar também é o seguinte, porque aparecem muitos pais, certamente, tu que já estás aí quase com o teu curso concluindo, e a professora que já tem uma larga experiência, né, na odontopediatria, de os pais quererem consulta lá no aniversário, né? Sim. Vem cá, mostra a boca pra tia, mostra aqui os dentes, né? Como é comum isso. O que você acha? Esses dentes estão tortos ou não estão? Isso, muito. Muito. Assim, como eu sou acadêmica, eu até gosto, assim, quando chega, né, na família, olha, pergunta ali pra tia Larissa que... É legal você conseguir passar para um parente seu, para um amigo seu, uma informação que vai melhorar ali a qualidade de vida de uma criança, ou saber quem procurar quando sentir algo é muito legal, né? E aí, é só amores pela odontologia, né? A odontopediatria, eu digo assim que foi uma surpresa para mim, porque eu cheguei assim na faculdade, na odontopediatria, já... Porque você ouve falar muito assim, não, trabalhar com criança é muito difícil. Realmente é difícil, mas é muito gratificante também. Então, é lindo. É só isso que eu tenho pra falar. Viu, professora? Viu? Mas é isso. Foi um bom exemplo. Para se apaixonar pela odontopediatria, tem de ter bom mestre também, né? Exatamente. Nós temos aqui. É bom saber, né, Larissa? É verdade. E é bem isso mesmo. Eu acho que... E quando a gente fala eu falo muito isso, a criança, quando a gente atende criança... Eu falo que lógico que é a minha especialidade, né? Então, a gente tem uma tendência eu faço só isso, então, né? Mas é onde desenvolve um lado humano muito grande, né? Então, a gente, é verdade, não é? Uhum. Sai do automático, né? A criança, a gente não tem nada de protocolo, vou fazer isso. Não, o comportamento da criança que vai me direcionar. Como ela vai chegar naquele dia que vai me direcionar o que eu vou fazer.
Lógico que a gente está falando isso, mas tem emergência. Emergência esquece. Ela pode estar chorando, pode estar com dor, a gente vai ter que atender, né? Mas fora isso, a gente tem sempre, eu falo muito isso, a gente tem que respeitar o limite daquela criança, limite de cadeira. Não posso ficar com uma criança 1 hora numa cadeira para atender, né? Então, o limite do que eu vou fazer. Se naquela consulta eu fiz uma coisa um pouquinho, que demorou um pouquinho mais e mais chatinha, na outra eu faço uma coisa mais leve, para não gerar isso, trauma. Porque hoje melhorou muito. Não saturar a criança, né? E melhorou muito, né? Muito, porque antes se recebia muito paciente com trauma. Eu falo que a gente tem muito dentista que atende criança, não significa dizer que sejam odontopediatras. Também não é errado atendê-las, né? Só que façam da maneira realmente correta. Então, hoje a gente recebe muito mais, como especialista, problemas. Então, problema de criança que não abre a boca, que tem algum trauma dentro do consultório. E aí, remover esse trauma, como a Larissa até citou, é a parte mais difícil. Do que a criança que nunca foi, é ótimo. A experiência vai ser nova e a gente vai fazer de tudo para ser a melhor. Mas aquela que já foi, passou por uma experiência negativa, ela é mais trabalhosa. É muito recente essa especialização, professora, em odontopediatria? A odontopediatria foi uma das primeiras especialidades que surgiram na odontologia, professora. Porque, como tu falaste agora, antigamente os dentistas atendiam, mesmo não sendo odontopediatras, né? Sim. Eu acho que eu não me lembro de ter sido atendida por uma odontopediatra. Pois é, isso é um problema que isso, de agarrarem, né? De não querer ir ao dentista. Eu tenho um tio que conta sempre uma história que ele chegou no dentista muito pequeno, ele tinha por volta de 7 anos, ele atravessou a rua sozinho, lá na casa do meu avô, e chegou, estava com dor de dente, e falou que estava com dor de dente. O dentista falou, você quer obturar ou extrair? Não sei se 7 anos. E aí ele achou mais bonito dizer extrair, e falou extrair. Então, assim, eu acho que todas essas especialidades, elas trazem um rendimento melhor para o atendimento, né? Fica mais focado. Então, acaba que o trabalho sai muito melhor desenvolvido quando você leva realmente em quem está habilitado para isso. Então, é importante fazer a especialização. E é importante também... No ramo, assim, que a pessoa deseja, eu quero dizer. O responsável ter noção disso, né? Assim, saber, se informar com quem tá indo. A gente tem mais... Porque não é só colocar bichinho, né? Falar bonitinho, ou num diminutivo, como a gente costuma até falar. Enfim. E sim saber com quem tá indo. Porque, às vezes, tem dentista que atende criança, mas não é especialista. Aí, quando eu vejo, assim, de repente... E hoje, ao contrário, de muito tempo atrás, a gente tem recebido muito problema. Vindo exatamente de traumas, né? Exatamente, de traumas ou mesmo de condutas terapêuticas, né? Porque a especialidade é diferente. Se não fosse diferente, entraria, né? Sim. Então... Sim. E essa questão, assim, de a criança caiu em casa. É importante a gente estar atento se bateu... Às vezes bate a boca e a mãe acha que tá tudo bem. Eu sempre falo mãe, mas mãe, pai, enfim. O cuidador, de modo geral, né? É importante fazer também esse aviso, informar, marcar no dentista para que dê uma olhada no dente da criança, se comprometeu alguma coisa. Isso é uma coisa que eu acho importante até você falar na escola. Porque os traumas, as condutas imediatas são feitas em casa, né? E às vezes eles não têm as informações. Eu falo assim que quando a gente vai fazer ação em escola, palestra educativa, a gente se fala muito em cárie. Mas a gente esquece o trauma. Né? E aí que você falou assim, bateu, caiu, mas não tem nenhuma fratura, não machucou nada, mas é importante ir, porque um baque, por menor que seja, ele pode sim desencadear alguma alteração aí dentária. No dente de leite, no dente de tecido, e que a gente tem que lembrar que em cima dá um dente permanente, então... Tem que ter ainda tem cuidado. Isso, né, aí, professora? Achar, não importa, se esse cair aí, o outro vem e depois vai nascer, não é o permanente ainda, então tudo bem. E tem uns responsáveis que até falam assim, mas escureceu, não vi bater. Com certeza, é exatamente isso. Caiu, bateu, ninguém viu, não fraturou, não sangrou, não fez nada. Já percebeu que a criança bateu o dente, mesmo que não tenha clinicamente afetado nada, é importante já procurar um profissional. Isso, mesmo sendo de leite, ele pode afetar o dente que já está lá em cima esperando, né? As sequelas de trauma normalmente tem. Aí então tem que estar super atento mesmo com essas questões, porque criança brincando, um já bate no outro, né? Às vezes com canetas. Assim, e quando o trauma ele ainda é em dente já permanente, as primeiras horas, os primeiros minutos ali são decisivos para saber um prognóstico bom do paciente. Bom, acho que foi um momento já bem rico de
informações, né, professora? Agradecer mais uma vez a participação de vocês, dizer da nossa alegria em termos esse curso aqui no Centro Universitário, né, com turma já formada, com um corpo docente maravilhoso, com as nossas clínicas lindíssimas. Convidar todo mundo que estiver nos ouvindo e assistindo a vir conhecer e o curso de odontologia também, né? e o tratamento, que é só ligar para o número aqui do geral do Centro Universitário para marcar, né, qualquer tipo de atendimento. Então, dizer da minha alegria de nós fazermos esse programa hoje. Legal mesmo, né? Adorei também. Obrigada pelo convite. E levando informação para a comunidade, que é isso que é tão importante, de nós não esquecermos desse nosso papel social, de levar informação para a comunidade, levar saúde para a comunidade. E acesso também, né? É mais, eu até falo assim, a clínica, aqui a faculdade, a gente oferece um tratamento de qualidade, né? Para a população, dando apoio aí à nossa saúde pública, que também precisa, né, professora? Isso. Muito obrigada, Larissa. Obrigada pelo programa. Obrigada, tá, gente? Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.